Bom dia, aqui continuando nosso estudo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós já vimos os argumentos dos fariseus, dos mestres da lei a respeito da pessoa de Jesus, e eu quero ir agora num texto que está em Lucas, capítulo 11, verso 16. Esse texto de Lucas, ele está dentro do contexto da libertação do endemoniado, mudo e surdo. E justamente ajuda um pouco a entender também como que as palavras dos fariseus, dos mestres da lei, fizeram seu resultado no coração das pessoas. Lucas 11:16 vai falar o seguinte: e outros, tentando-o, pediam dele um sinal no céu. Esse pedido de sinal, na verdade, na época de Jesus, foi bem comum. Não foi a primeira, nem será a última vez em que as pessoas vão pedir de Jesus um sinal, uma manifestação de que Ele é quem diz que é. Lembramos que na Bíblia tem casos de pessoas que fizeram isso, pediram para Deus sinal. O caso mais comum é o caso de Gideão. Gideão pediu sinais a Deus, justamente para saber se era realmente o Senhor quem falava na sua vida. Nós vemos isso no livro de Juízes. E no livro de Isaías, nós vemos o profeta falando para Acás que pedisse um sinal ao Senhor. Acás fala que ele não pediria um sinal, que não tentaria o Senhor Deus, o que parece, na resposta do rei Acás, uma manifestação piedosa, na verdade, poderia ser entendido como uma manifestação de incredulidade, por causa da resposta do próprio profeta, quando fala que a virgem então conceberia e daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel. Deus mesmo daria o sinal. Então, assim, nós vemos nesses casos, pelo menos esses dois casos na Bíblia de sinais. É comum, na época do Antigo Testamento, as pessoas pedirem sinais ou lançar sortes para entender a vontade do Senhor. Nós temos que entender que, como igreja, nós não vivemos nessa condição. Nós vivemos na perspectiva de Atos, a partir do capítulo 2, quando, após a descida do Espírito Santo, a igreja nunca jamais pediu alguma manifestação, seja via sorte, seja via sinal. Na verdade, ela foi direcionada pela voz do próprio Espírito de Deus. Mas um detalhe que eu quero mostrar hoje, que seria o primeiro aspecto justamente sobre os sinais, é que Jesus não andou repartindo sinais como se fossem fogos de artifício. Seria o primeiro aspecto que eu quero ressaltar hoje, perante esse pedido incessante das pessoas, clamando para que Jesus desse um sinal. Jesus não andava por ali, tipo Gandalf no Senhor dos Anéis, quando ele chega na vila dos hobbits, todo mundo estava esperando que Gandalf fizesse aqueles fogos de artifícios maravilhosos, assim como está no livro do Senhor dos Anéis e também como aparece no filme. Nós também temos o caso dos dias da virada do ano, quando na maioria dos países e cidades do mundo lançam fogos de artifício, mostrando que o ano passou e outro ano está chegando, tipo uma boa-vinda para um novo ano. É uma maneira de manifestar essa virada, esse momento diferente na vida das pessoas. E Jesus não fez isso. Jesus não andou fazendo sinais por ali. Lembre um caso, vamos lembrar, aliás, de uma situação bem particular. Nós podemos até pensar nos milagres de Jesus, tudo aquilo que ele fez. Ele curou paralíticos, curou doentes, libertou demônios, ressuscitou mortos. Mas a pergunta é, ele curou todos os doentes? Ele restaurou todos os paralíticos? Libertou todos os endemoniados? Será que houve um momento em que Israel não teve doente? Esse é um questionamento que nós podemos fazer justamente por causa daquela questão de ver Jesus somente como alguém que faz milagre. Jesus não veio somente para fazer milagres. Aliás, os milagres de Jesus foram uma manifestação de quem ele era, mas não eram feitos quando as pessoas queriam. Era feito de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a chave para entender os sinais de Jesus. É claro que Jesus atendeu pessoas? Sim, atendeu pessoas. Nós vamos ver um pouco mais na frente o caso da mulher sirofenícia. Ela pede para Jesus a libertação da sua filha, Jesus atende a mulher.
Nós temos isso com a filha de Jairo também. O Jairo aparece perante Jesus, se prostra perante Jesus, Jesus atende. O leproso também, no capítulo 8 de Mateus, ele vai, Jesus atende ele. Mas isso não quer dizer que Jesus fez todos os milagres que as pessoas esperavam. No João capítulo 5, Jesus anda ali no poço de Betesda, onde estavam muitas pessoas paralíticas, doentes, precisando da libertação. Jesus somente curou uma pessoa, somente uma. O que faz isso? Isso é a graça de Deus, é o que Deus queria fazer. Não quer dizer que ele era melhor ou pior do que os outros. Era simplesmente o momento de Jesus manifestar quem ele era para essa pessoa e para aqueles que iam participar desse milagre. Eu já falei sobre isso em outras pregações, então não vou entrar nesse assunto. Mas uma coisa que nós podemos ver com Jesus. Jesus não veio para fazer sinais, andar como milagreiro e tudo aquilo. Isaías capítulo 42 vai dizer que o servo, ele teria o Espírito de Deus, e no verso 2 fala, não? Isaías 42, 2, não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. A sua vida foi bem simples, Jesus não andou com ostentação, opulência, a mansidão e humildade foram características da vida de Jesus. Agora, um detalhe que o conceito de salvação, no sentido amplo da palavra, envolve cura, envolve libertação, mas isso acontece no poder do Espírito e acontece para todo aquele que confessa Jesus como Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que nós sempre seremos curados das doenças. Nós podemos adoecer e neste tempo justamente nós estamos resguardados em casa justamente para evitar sermos vítimas irresponsáveis deste vírus. Por quê? Porque crente adoece. Faz parte da vida. Nós não podemos mudar isso. Enquanto estivermos neste mundo e nós mantenhamos esta vida como nós temos até a vinda do Senhor, adoecer será uma coisa normal na vida do cristão. Adoecer, enfraquecer, faz parte da vida. Enquanto o pecado estiver aqui, será parte normal e corriqueira do nosso ser. E mesmo assim, isso não dá potestade de andar por aí fazendo milagres. Tá bom, tem pessoas que no ato de misericórdia de Deus, as pessoas são curadas, são libertadas, sim. Acontecem prodígios e milagres, sim. Nós não vamos duvidar sobre isso, negar o fato, mas dizer que é isso que Jesus quer para todos é uma ousadia. É melhor evitar esse tipo de coisas. Por quê? Porque há um perigo nos sinais. Se Jesus não andava, por um lado, fazendo milagres para todo mundo, é porque justamente há um perigo nos sinais. Atos, capítulo 14. Abra sua Bíblia ali na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Atos 14. A partir do verso 8, Paulo está em Listra. E nesse momento a Bíblia fala que vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim, a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhe sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa,
pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Isso aí é conhecido como sincretismo. O perigo dos sinais é justamente cair no sincretismo. Mas o que é o sincretismo? É a mistura de crenças. É misturar o conceito bíblico, neste caso, com conceitos de outras religiões. No caso da cidade de Listra, eles, ao invés de reconhecer Deus e Jesus por meio dos sinais, eles reconheceram Zeus e Hermes. Qual foi o resultado? O resultado foi que os judeus apareceram lá, alborotaram a multidão e os mesmos que ofereceram sacrifícios a Barnabé e Paulo apedrejaram o Paulo. O sincretismo não dá nada bom. O sincretismo cria como resultado a rejeição do evangelho, justamente porque ele não confronta a cultura, ele dá uma maneira de aliciar a cultura, tentando misturar com o evangelho, sem perceber que, ao invés de mostrar o evangelho como o caminho para Cristo, apresenta o evangelho como uma alternativa ao caminho que eles estão abundando. Então, nós temos que tomar sumo cuidado com o sincretismo, com os sinais. Ele torna o estado do ímpio pior do que o primeiro. Mesmo nos Coríntios, Paulo fez muitos milagres, operou muitos milagres, fez uma manifestação do poder de Deus de uma maneira poderosa. Mas no capítulo 1 da primeira carta, Paulo escreve nos versos 21 ao 23, considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos pedem sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus sempre pediram sinais, inclusive no período apostólico. Eles não aprenderam a lição. Mas, se Cristo não lhes deu sinais, e Paulo também não lhes deu, e ambos, tanto Jesus como Paulo, proclamaram o evangelho, nós devemos aprender com eles, não acham? Nós não podemos cair nesse erro de estar satisfazendo a curiosidade das pessoas através dos sinais. E aí entramos no terceiro aspecto. O primeiro aspecto foi que Jesus não andou por ali repartindo sinais. O segundo aspecto é que o perigo dos sinais é que as pessoas possam cair no sincretismo. O terceiro aspecto é justamente aquilo que a Bíblia fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E automaticamente nós devemos pensar no texto de Mateus, capítulo 4, e os paralelos da tentação de Jesus, quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e fala assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E aí Satanás cita o Salmo 91, quando fala: os seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeças em alguma pedra. E Jesus então cita a lei quando fala: não tentarás o Senhor teu Deus. As pessoas hoje querem tentar a Deus. E quando nós vemos justamente pessoas, neste período, vamos falar deste período de confinamento em que nós estamos, quando algumas pessoas pensam que saindo na rua vão demonstrar que Deus é poderoso, porque Deus está como se estivesse na obrigação de cuidá-los e protegê-los, este texto de não tentarás o Senhor teu Deus se torna pertinente. Nós temos que tomar sumo cuidado na hora de tomar decisões, em que nós possamos dizer assim: mas as pessoas vão crer se isto acontecer. Olha, cuidado. A não ser que Deus direcione a sua vida a fazer isso, é melhor não fazer. É melhor não tentar o Senhor, é melhor impedir esse tipo de ação ousada, teimosa, do que ficar no sossego e a tranquilidade. No mundo que clama para que a igreja demonstre que Deus está no meio do seu povo e faça milagres e aconteça muita coisa, não tentarás o Senhor teu Deus deve ser uma parte importante dentro do nosso pensamento bíblico. Inclusive, veja, Satanás citou o Salmo 91. Muitos, para tentar o Senhor,
usam o Salmo 91. Que coisa, não é? O Salmo 91 vai mostrar que Deus protege? Sim, vai mostrar que Deus protege. É uma grande verdade. Mas ele quer dizer que nós estaremos isentos das consequências das nossas ações? Não. O Salmo 91 vai mostrar que Deus protege e cuida aqueles que temem o Senhor e o guardam. O Salmo 91 também traz um princípio subjacente nesse texto. Isso não quer dizer que as pessoas não vão sofrer. Uma leitura do livro de Jó vai nos fazer entrar em razão. Então, muito cuidado. Um cristão firme na sua fé não entra nesse jogo satânico. Ele não entra nessa questão de tentar o Senhor Deus. Lembra de Jesus? Nós temos que lembrar Jesus. Jesus não entrou no jogo dos sinais. Lembra Herodes? Herodes queria que Jesus fizesse um sinal, falasse alguma coisa, mostrasse seu poder. Jesus simplesmente se calou. Por que então nós temos que tentar ser mais ousados que Jesus? A sabedoria de Cristo fala muito alto para nós em dias como hoje. O apóstata, então, nós fazemos esse paralelismo com o apóstata adora sinais, ele é fascinado pelos sinais. Jesus falou isso, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo. E enganarão muitos. Esse é o capítulo 24 de Mateus, versos 4 e 5. De verso 11 fala que muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Agora você pode pensar assim, mas qualquer pessoa que fizer um sinal é de Deus? Não. Mateus 7, no verso 22, Jesus vai falar assim, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Que aconteça um sinal, que um ídolo faça um sinal, que uma pessoa ímpia que não tenha temor de Deus faça um milagre, isso não quer dizer nada. Já Isaías, no capítulo 4, verso 12, vai falar sobre isso. Eu já li Deuteronômio, capítulo 13, que também fala sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado, até porque, em Apocalipse, capítulo 13, o falso profeta vai também fazer milagres. E as pessoas vão acreditar e vão colocar toda a sua confiança no anticristo e em Satanás. Isso é uma leitura do Apocalipse 13, do verso 11 ao 15. Você pode fazer essa leitura na sua casa. Eu não vou fazer a leitura desse texto. Somente eu vou deixar a cita para você fazer essa leitura depois. O povo adora sinais, adora fogos de artifício, adora ver manifestações de maravilhas. O que é difícil é a pessoa se prostrar e confessar Jesus como Senhor. É mais fácil a pessoa desafiar Deus do que se render. É mais fácil, mas os resultados não são os melhores. É muito melhor se render a Deus, mesmo que Ele não manifeste nenhum sinal, do que viver a vida toda tentando achar um sinal e chegar na eternidade, culpando a Deus pela nossa perdição. Um crasso erro, um erro muito comum daqueles que nunca se humilharam perante o Senhor. Por isso, amados, para crer em Cristo nós não precisamos de sinal. Sabe por quê? Porque Cristo é o sinal de Deus. É a manifestação do Senhor. Jesus vai justamente, na resposta dele, falar isso. Ele é um sinal. Pessoas queriam um sinal. O sinal era Jesus. Lembra quando Jesus esteve no templo, em João capítulo 2, que ele tombou as mesas, pegou um látigo e começou a bater em todo mundo? E as pessoas perguntaram, que sinal vocês dão para isso? Ele falou, destruí este templo e em 3 dias o reedificarei. E João fala que ele estava falando da sua morte e ressurreição. Jesus é o sinal de que Deus veio para salvar o mundo. A questão é que o mundo não percebe isso. Mas nós devemos perceber isso e ficar muito claro na nossa mente. Que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo e não precisamos de outro sinal. Mas os apóstatas vão querer usar os sinais como demonstração de que Deus está com eles. Não é sinal que vai mostrar se Deus está ou não está no meio de um povo. O que demonstra é a presença e o testemunho do Espírito na vida das pessoas. Por isso, não dê atenção aos milagreiros. Foque seu olhar em Jesus.
E aqui eu quero dar um resumo de tudo que eu falei até agora com relação aos apóstatas. Os apóstatas são compostos por pessoas agitadoras, pessoas que procuram alborotar as multidões para atraí-las a eles, afastando as pessoas de Jesus. Eles querem ser o ímã de atrair as pessoas até eles. Eles questionam Jesus usando o nome de Jesus para satisfazer seus próprios fins e questionando o ser de Deus e a sua suficiência. E eles vivem, é claro, de sinais e milagres, justificando assim sua heresia, porque eles são os que fazem sinais e não os outros. Eles justificam no final seu comportamento pelo resultado, são resultadistas. Nós como igreja não vivemos de resultados. Nós como igreja vivemos da realidade do poder de Deus. Isso inclui resultados? Sim, é claro que vai incluir resultados, mas o resultado é o produto da graça de Deus. Se alguém é salvo, ele não é resultado do esforço humano, ele é resultado da graça de Deus e a obediência da igreja à missão do Senhor. Se alguém é curado, ele não acontece por causa de que nós somos melhores do que os outros. Não, ele acontece por causa da graça de Deus. Resultados para nós é o produto da graça de Deus e não um fim, não um fim em si mesmo. O nosso fim é servir a Deus e o próximo, sim. E é como Paulo fala, um que semeia, outro que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Dependemos da graça de Deus para isso. Por isso, amados, quando um apóstata questiona a supremacia e a suficiência de Jesus, eles tornam o sacrifício de Jesus insuficiente. São merecedores do juízo eterno e sempre vão usar uma justificativa externa para mostrar que eles são de Deus. Mas fujamos da apostasia. A resposta de Jesus a tudo isto começa na próxima mensagem. Vamos orar então para que Deus guarde nossos corações, estar de olho em sinais, milagres, que nós possamos, como fala Hebreus capítulo 12, focar o nosso olhar em Jesus. Pai, muito obrigado neste tempo em que estamos aqui reunidos, em que ouvimos a Tua palavra. Guarda o nosso coração, ó Deus, de viver na procura de sinais e milagres. Encaminha o nosso coração ao Senhor, em que a nossa vida, que está escondida com Cristo em Deus, como fala a Tua palavra, ó Deus, possa também firmar a sua esperança no Senhor. Nos guarde, nos abençoe neste tempo, Deus, e que possamos também ter o nosso ouvido e coração abertos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Então, até uma próxima oportunidade.